Olá, senhores, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denis e estamos continuando nosso curso de controle clássico. Nessa aula vamos abordar o erro em regime permanente. A bibliografia para essa aula é o livro do NISI, de Engenharia de Sistemas de Controle. Bom, nós já estudamos o conceito de estabilidade e como verificar a estabilidade de um sistema, através, por exemplo, do critério de Root. Então, uma vez que o conceito de estabilidade está firmado, nós podemos então verificar a estabilidade de qualquer sistema de controle. E com essa ferramenta, a gente agora pode definir o erro em regime permanente, porque nós sabemos que o sistema, uma vez estável, não vai divergir no infinito. Então podemos agora, para uma entrada qualquer, o erro em regime permanente vai ser a diferença entre a entrada e a saída após um longo tempo passado da entrada ser aplicada. Então veja como é importante que o sistema seja estável, porque o erro em regime permanente vai ser a diferença entre a entrada e a saída após um longo tempo da entrada ser aplicada. Se o sistema for instável, esse erro simplesmente vai ser infinito. Tudo bem? Bom, para o caso específico, que é muito utilizado, que é a entrada na forma de um degrau unitário, trata-se de determinar o erro ou sinal de atuação que ainda existirá após um longo tempo de aplicação do degrau na entrada do sistema em malha fechada. Certo? Então, vamos a um exemplo. Por exemplo, dada a função de transferência em malha fechada de primeira ordem, 5 dividido por S mais 6, uma vez aplicado um degrau sobre essa função de transferência, essa planta unitário, visto na curva vermelha, a saída que esse sistema vai apresentar, a gente sabe resolver, é uma exponencial e o gráfico dela está aqui em azul. Tudo bem? A diferença em que esses dois sinais, o de entrada e o de saída, apresentam depois de um bom tempo é o erro em regime permanente. Então vamos olhar com cuidado esse gráfico. Note que ao longo do tempo, o degrau atinge instantaneamente o seu estado final, que é de valor 1, porque é um degrau unitário. A planta vai responder devagar, até um certo ponto em que a resposta dela para de mudar. E a partir desse ponto a gente pode ter certeza que uma vez medida a diferença entre a entrada e a saída, eu encontrei um erro em regime permanente. Eu posso esperar, nesse caso, foram esperar 10 unidades de tempo. Se eu esperar 20, 30, 40, eu ainda vou ter o mesmo erro em regime permanente. Tudo bem? Vamos ver um outro exemplo. Essa é uma função de transferência em malha fechada de segunda ordem. 5 dividido por S ao quadrado mais S mais 6. Essa função de transferência em malha fechada de segunda ordem, quando submetida a um degrau num sistema cuja entrada é um degrau, visto aqui na cor vermelha, vai apresentar uma resposta do tipo subamortecida, com overshoot, que ultrapassa o degrau, e uma oscilação com um certo período, mas que a partir de um certo ponto vai ficando cada vez menor, então a oscilação vai caindo exponencialmente, como a gente já estudou, como envoltório exponencial, e a partir de um certo ponto eu já posso considerar que a saída está estável. Uma vez a saída estando estável, o erro regime permanente é a diferença entre a saída e a entrada. Nesse caso, a gente esperou 20 segundos, 20 unidades de tempo. Se eu tivesse esperado 40, 80, 200, não mudaria mais. O erro sempre seria esse daqui. Ficou claro a ideia de erro regime permanente? Bom, então vamos a alguns cálculos. Eu posso definir o erro em regime permanente a partir da função de transferência em malha fechada ou da função de transferência em malha aberta. O primeiro diagrama mostra que conhecemos a função de transferência em malha
fechada T de S, ok? Esse diagrama não é tão comum, mas ele é simples. Então note que eu tenho uma certa entrada aqui, L de S, pode ser o degrau ou não, que aplicado a uma certa função, já dá diretamente a saída, tudo bem? Então a saída C de S é diretamente a entrada sobre a função. Então isso aqui, essa T de S, é uma função de malha fechada, ok? E eu posso então calcular o erro desse sistema, medindo ele depois, pegando essa saída, né? Pegando a entrada e subtraindo a entrada a entrada da saída C de S. Isso vai dar um erro, tudo bem? Já para sistemas com realimentação unitária, em que eu conheço a função de transferência em malha aberta, aí o diagrama já é mais conhecido, certo? Mas as mesmas variáveis estão aqui. O R de S é a entrada, o C de S é a saída, e o erro é a diferença entre a entrada e a saída. Da mesma forma que aqui o erro era a diferença entre a entrada e a saída, certo? Tudo bem? Então eu posso pensar nas duas possibilidades. Nós veremos nessa aula como calcular o erro em regime estacionário e em regime permanente, ao se conhecer tanto a função de transferência em malha fechada quanto a função de transferência em malha aberta. Tudo bem? Vamos iniciar para os sistemas com realimentação unitária, porque eles tendem a ser mais simples. É claro que nesse caso não faz muita diferença, mas a gente vai manter sempre essa ideia. Então, analisando uma malha de realimentação, a gente pode determinar o erro E de S, que é o erro em função de S, não é o nosso erro em regime estacionário, é o erro em função de S, a função em função, ou a partir, né, da função de transferência em malha fechada T de S, como a entrada menos a saída. Então nós vamos explicitar isso. E de S, o erro, e a entrada menos a saída. Agora, se eu conheço a função de transferência em malha fechada, a saída é simplesmente a entrada vezes a função de transferência em malha fechada. Tudo bem? Então, o C de S pode ser substituído por R vezes T. Ok? Ao substituir o C de S por R vezes T, ao substituir aqui o C de S por R vezes T, eu posso colocar em evidência o R. Isso me dá que o erro E de S vai ser igual à entrada R vezes 1 menos a função de transferência em malha fechada. Ok? Esse é um resultado muito importante, porque agora eu explicitei o erro de S em função da entrada e saída. Quer dizer, em função da entrada e da função de transferência em malha fechada. Em função da entrada e saída nós explicitamos na primeira equação. Agora, para determinar o erro em regime permanente, o que eu preciso calcular é um limite. Eu não sei quanto tempo eu preciso esperar para que o sistema pare de se alterar, fique estável, fique com a saída constante, uma vez entrado no degrau, e aí eu posso calcular a diferença entre um e outro. Eu não vou olhar o gráfico toda vez. O que eu vou fazer é garantir. O maior tempo possível é o limite para quando o tempo tende a infinito. Esperar o maior tempo possível do ponto de vista matemático é calcular o limite para quando o tempo tende a infinito. Então nós precisamos calcular esse limite para quando o tempo tende a infinito do erro em função do tempo. Tudo bem? Aqui existe um teorema que eu não vou demonstrar nessa aula, que chama-se Teorema do Valor Final. Esse teorema diz o seguinte, que o limite do erro no tempo, para quando o tempo tende a infinito, é igual a S vezes o erro em S para quando S tende a zero. Eu posso fazer uma troca de espaço. Eu saio do espaço dos tempos e vou para o espaço S de frequências. Mas ao fazer essa troca, o limite ganha esse S multiplicando aqui. Tudo bem? Então, muitos estudantes, ao olhar as equações finais de erro,
não entende porque tem um S multiplicando. Então esse S multiplicando vem da troca dos espaços. Eu preciso de fato calcular o erro para quando o tempo tende para o infinito. Mas é possível demonstrar que eu posso, em vez de calcular no tempo, calcular em S. Para calcular em S, quando o tempo tende a infinito, a frequência tende a zero, a frequência S tende a zero. Mas não basta fazer só isso, eu preciso multiplicar por S a minha função. Tudo bem? Ora, usando esse teorema e conhecendo a expressão do erro em função do S, eu chego na nossa primeira equação importante da aula, que é como calcular o erro em regime permanente a partir da entrada e da função de transferência em malha fechada. Então, enunciando, o erro em regime permanente vai ser igual ao limite para quando S tende a zero de S vezes a entrada R de S vezes 1 menos a função de transferência em malha fechada T de S. Ok? Vamos ter um exemplo? Bom, dado o sistema a seguir, submetido a um degrau unitário, determine o erro em regime permanente, assumindo que este é estável. Então, nós não vamos testar a estabilidade do sistema, nós já assumimos ela como garantida. O que temos aqui é que conhecemos a função de transferência em malha aberta, 3 dividido por S mais 2, e sabemos aquilo que acabamos de aprender, que o erro em regime permanente é o limite para quando S tende a zero de S e de S, e que o E de S é R de S vezes 1 menos T de S. Muito bem. Então, para poder utilizar esta equação aqui, nós precisamos conhecer todos os elementos. Eu sei que para um sistema com realimentação unitária, nós já estudamos, a função de transferência em malha fechada é a função de transferência em malha aberta dividido por 1 mais a função de transferência em malha aberta. A função de transferência em malha aberta é dada pelo problema. É 3 dividido por S mais 2. E a entrada também é dada pelo problema. É um integral unitário, cuja transformada de Laplace é 1 sobre S. Ok? Então o que nos resta é calcular o D de S e depois aplicar a expressão conhecida. Então o que nós vamos fazer? Pegar essa equação do G de S e substituir nessa daqui. Ao fazer isso, nós encontramos esta equação. E nós temos que tirar o mínimo do denominador aqui embaixo. O mínimo vai ser S mais 2, que vai cancelar o denominador de cima e de baixo. Em cima vai ficar 3. Embaixo vai ficar o S mais 2, que tem a ver com esse 1 aqui, e o próprio 3 que já estava aqui. De modo que a função de transferência em malha fechada desse sistema é 3 dividido por S mais 5. Okay? E o erro, que é a entrada vezes 1 menos a função de transferência em malha fechada, fica dessa forma. Agora temos que abrir a conta do erro, tirar mais um mínimo. Vamos tirar o mínimo para acertar tudo que está dentro do colchete aqui. Ó. É claro que o mínimo vai ser S mais 5, de modo que o numerador fica S mais 5 menos 3 e o denominador é o comum S mais 5. Com isso, já multiplicando por 1 sobre S, o erro em função do S fica S mais 2 dividido por S vezes S mais 5. Ok? Tendo o erro em função de S, a gente pode usar a expressão conhecida para calcular o erro em regime permanente, que é S vezes E de S. Explicitando o E de S, então eu tenho o limite para quando o S tende a zero de S vezes S mais 2 dividido por S vezes S mais 5. Note que eu posso cortar esse S aqui. E isso fica o limite de S mais 2 sobre S mais 5 para quando S tende a zero. Isso é um limite direto, eu posso simplesmente igualar o S a zero. Que o numerador fica 0 mais 2, que é igual a 2, e o denominador fica 0 mais 5, que é igual a 5. E, portanto, o erro em regime permanente do problema do exemplo é 2/5. Olha, esse é um sistema que sabe resolver a saída, né?
Aplica a transformada inversa de Laplace sobre a saída. Ao fazer isso, a resposta no tempo vai ser essa aqui, ó, 3/5 de 1 menos e elevado a menos 5t. Ao calcular o valor dessa saída no infinito, a gente percebe que ela vale 3/5. Como o degrau é 1 ou 5/5, a diferença entre 1 e 3/5 é 2/5, que foi o que a gente calculou. Tudo bem? A entrada e a saída desse exemplo são mostrados no gráfico a seguir, onde fica evidente que a entrada, claro, vai parar em 1 e a saída para em 0,6 ou 3/5. E o erro em regime permanente, que é esse daqui, é um erro de 0,4 ou 2/5. Tudo bem? Vamos ver um exemplo um pouquinho mais sofisticado. A diferença aqui é que eu tenho uma função de transferência de segunda ordem, tudo bem? Importante resolver mais um exemplo para esse problema ficar bem claro, antes da gente continuar. Então, dado o seguinte sistema, vamos submeter ele a um degrau unitário. A gente nota aqui, pelo diagrama que trata-se de uma realimentação unitária. E pede-se o erro em regime permanente. Novamente são as mesmas equações e eu preciso calcular o E de S. Nesse caso, a função de transferência em malha aberta é 5 dividido por S ao quadrado mais 7S mais 5. A função de transferência em malha fechada usa a mesma regra de sistemas de realimentação e a entrada continua sendo 1 sobre S. Então, novamente, o que eu preciso fazer é pegar a equação da função de transferência em malha aberta, substituir nessa equação. Ao fazer isso, eu encontro esta equação, tiro um mínimo. O mínimo vai ser S ao quadrado mais 7S mais 5. Vai ser igual em cima e embaixo. Eu vou cortar os denominadores. E o que vai me restar como função de transferência em malha fechada é 5 dividido por S ao quadrado mais 7S mais 10. Ok? Conhecendo a função de transferência em malha fechada, eu uso a nossa definição demonstrada aqui, ó, e calculo o E de S. Então, isso vai dar 1 sobre S vezes 1 menos a função de transferência em malha fechada. E eu preciso tirar um outro mínimo, né? Esse mínimo vai me levar a um numerador valendo S ao quadrado mais 7S mais 5. E o denominador, desculpe, vai ser 1 sobre S do degrau. Então está aqui o S do degrau e o mínimo que eu usei. Tudo bem? Então agora eu tenho o E de S. E para calcular o erro em regime permanente, eu multiplico sobre S e tiro o limite para quando o S tende a zero. Então eu multiplico por S e tiro o limite para quando o S tende a zero. Ao multiplicar por S, esse S cancela. Eu vou ter o seguinte limite, que é S ao quadrado mais 7S mais 5 dividido por S ao quadrado mais 7S mais 10. E a gente nota que, novamente, isso é um limite simples de calcular. Basta igualar o S a zero, que esses termos aqui são zero. Esses termos aqui também são zero. E o resultado do limite é 5 décimos, ou simplificando a fração, meio. Tudo bem? Então aqui a gente vê o gráfico. De fato, a gente nota que a função atinge meio e estabiliza a saída. A entrada é 1. Então, se ela atinge meio, o erro também é meio, porque a entrada é 1. Essa também não é uma função de transferência difícil de calcular a sua transformada inversa, quando multiplicada por um degrau unitário. A resposta está aqui, tudo bem? E a gente nota que, se eu quiser, eu faço t tendendo ao infinito desse sistema, e sei que a saída para quando t tende a infinito vale meio, porque elevado a menos infinito é igual a zero. Então, tanto esse termo quanto esse termo vão para zero. Se a saída atinge meio e a entrada é 1, a diferença entre a entrada e a saída é meio. Ok? Sem segredo, certo? Bom, mas será que eu preciso sempre seguir esse caminho?
Se eu só tiver a função de transferência em malha fechada, ok, eu uso a definição que eu conheço. Mas, tendo a função de transferência em malha aberta, não há uma outra forma de chegar nesse caminho? A gente percebe que ao resolver esses dois exemplos, o caminho que a gente seguiu foi praticamente sempre o mesmo, né? Isso é um indício de que isso é uma regra geral. Então vamos agora encontrar expressões para calcular o erro regime permanente diretamente da função de transferência em malha aberta, que aqui nós vamos chamar de G de S, ok? Então o sistema que a gente vai estudar agora segue o seguinte diagrama. Tudo bem? Bom, eu começo escrevendo o erro. O erro é sempre a entrada menos a saída. Nesse caso, eu identifico o erro no diagrama aqui, ó, porque é nesse bloco que é feita a subtração. Logo que a entrada chega, já é subtraída da saída. Tudo bem? Então, o erro é a entrada menos a saída. Mas nesse caso, é mais fácil escrever a saída. A saída vai ser o erro aplicado à função de transferência em malha aberta. Então, a saída vai ser o erro vezes G de S. E ao substituir o C de S na expressão do erro, eu vou encontrar que o erro vai ser entrada menos o próprio erro vezes G de S. Então, o que eu devo fazer? Devo pegar esse termo aqui, passar para esse lado, mudando o sinal para mais, colocar o G de S, o E de S em evidência, vai sobrar 1 mais G de S, e o que sobrar eu passo dividindo. De modo que, como é possível mostrar com certa facilidade, que o erro vai ser igual à entrada dividido por 1 mais a função de transferência em malha aberta. Ok? Agora, eu encontro o erro em regime permanente, usando o limite do tempo. De novo, eu uso o teorema do valor final. Então, a expressão que eu procurava, que é o erro em regime permanente, em função ou através da função de transferência em malha aberta, vai ser igual ao limite para quando S tende a zero, de S vezes a entrada, dividido por 1 mais a função de transferência em malha aberta. Tudo bem? A expressão que a gente está observando, que a gente chegou e que está agora acima aqui no slide, ela pode ser mais simplificada se eu já assumir que eu conheço a entrada. Então a gente pode fazer uma pequena demonstração para uma entrada integral, uma entrada de degrau unitário. Se o R de S for sempre 1 sobre S, basta eu substituir aqui o R de S, certo? Não. S vezes 1 sobre S dá 1. Então, o erro regime permanente dessa expressão aqui fica uma expressão relativamente mais simples. E note que eu tenho o limite de 1 dividido por 1 mais G de S. O limite de 1 é 1, certo? E o limite de 1 mais qualquer coisa é 1 mais o limite dessa coisa. Então, eu posso, distribuindo a operação de limite, chegar na seguinte expressão, que o erro em regime permanente é igual a 1 dividido por 1 mais o limite para quando S tende a zero da função de transferência em malha aberta. Note, essa expressão ela é muito direta, né? Você calcula o limite não mais de uma equação, mas diretamente da função de transferência em malha aberta. Por isso que ela é muito interessante para interpretar algumas coisas acerca do regime permanente. Essa interpretação ela vai ter impacto, ela é muito importante, porque vai ter a ver com o projeto dos controladores que a gente vai escolher. Que termos os controladores que a gente vai escolher terão. A gente vai ver isso um pouquinho mais para o fim da aula. Então, ao observar a expressão que está aqui acima, nós notamos que só existe uma maneira para que o erro regime permanente seja igual a zero. Porque eu tenho uma expressão que é 1 dividido por 1 mais alguma coisa. Para que esse erro seja zero, esse 1 mais alguma coisa tem que ser
desprezível perante o limite. E o limite ainda assim tem que ser muito grande. Então, o caminho para encontrar um em regime permanente igual a zero é para quando o limite da função de transferência em malha aberta, para quando S tende a zero, tende a infinito. Concordam ao observar a expressão aqui acima? Que aí eu vou ter, né, 1 dividido por 1 mais um número muito grande. Isso vai dar 1 dividido por um número muito grande, que vai dar um número muito pequeno, que é zero. Certo? Então, só existe uma forma de ter um meio regime permanente zero, que é algo muito desejável nos nossos sistemas de controle. Nós não queremos erros em regime permanente. Nós queremos que ele seja zero, que ele acompanhe a entrada. Então, eu preciso que a função de transferência da malha aberta tenda para infinito para quando S é zero. Para que isso aconteça, para que essa função de transferência de malha aberta tenda a infinito, essa função de transferência precisa ser da seguinte forma. Em cima, eu posso ter um conjunto de zeros. S menos o primeiro zero, vezes S menos o segundo zero, vezes S menos o terceiro zero e assim por diante. Um polinômio, completo ou não, mas com seus zeros. Embaixo, eu posso ter um polinômio também, que vai ter os seus polos, certo? Um polinômio de segundo grau, terceiro, quarto grau. Aqui no caso, aqui só está mostrado os 2 primeiros graus, mas os 3 pontinhos implicam que eu posso ter o grau que eu quiser. Então aqui eu tenho um polinômio comum, mas o termo importante aqui é esse termo aqui, ó, S elevado a n. Ele é fundamental. Com n valendo pelo menos 1, de 1 para cima. Ao acontecer isso, a gente nota que se eu calcular o limite para S tendendo a zero dessa função de transferência, o que eu vou ter é um produto de valores de polo aqui embaixo, um produto de valores de zero, porque todos os S vão para zero, então eu vou ter menos E1 vezes menos E2 vezes menos E3, um número finito, que são valores dos polos. Embaixo eu também vou ter um número finito, que do zero, desculpa, aqui em cima. Embaixo eu vou ter um número finito, que é o polo 1, vezes o polo 2, vezes o polo 3, vezes o polo 4, função negativa. Mas eu vou ter um S aqui. Então, o que eu vou ter é, no numerador, um número, e no denominador, S vezes um número. Esse S que é zero vezes o número vai dar zero. E com isso, o número de cima, que é um monte de zeros multiplicados, dividido por zero, vai dar infinito. E esse limite, como eu quero, vai tender para infinito. Concorda? Então, para que eu tenha uma função de transferência em malha aberta que tende para infinito, para quando S tende a zero, ela tem que ser dessa forma. Ok? O que essa forma significa na prática? Tudo bem, do ponto de vista matemático eu já entendi. E na prática, o que significa? Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que, de algum modo, eu estou calculando o ganho estático do sistema em malha aberta, porque essa é a frequência. Então, a função de transferência, o módulo dela é como o ganho dela se comporta ao longo das frequências S. É uma espécie de curva de resposta em frequência. Eu estou me preocupando com o ponto inicial, o ponto em que S tende a zero. Então, eu estou tentando encontrar o ganho da função de transferência em malha aberta, não para quando a entrada é uma senoide, ou para quando a entrada é uma oscilação, mas para quando a entrada é constante. Então, eu quero saber qual o ganho da função para quando a entrada é constante. E significa que a minha função tem que ter um ganho que tende para infinito para uma entrada constante. Tudo bem? E como um sistema tem essa característica, esse ganho infinito, ou essa entrada com essa forma que a gente já esmiuçou? A única maneira é se na função do tempo, quando a função g de s
for transformado novamente no tempo, eu tiver uma integral do erro. Porque a integral pura do erro vai gerar uma transformada de Laplace de 1 sobre S vezes o erro. Ok? Então isso significa que a minha função de transferência em malha aberta tem que ser função, tem que ter um termo integrativo. O meu sistema de malha aberta completo, controlador mais planta, tem que ter uma integral em função da entrada. Se isso acontecer, eu posso ter um erro regime permanente igual a zero para uma entrada integral. Tudo bem? Isso é a pista do controlador PI. Então, a conclusão é o seguinte, ó. Em um sistema de controle em que o controlador está em cascata com a planta, então vamos olhar o diagrama abaixo. Na prática, o que eu vou ter é uma planta que eu não tenho controle sobre sua função de transferência, ela é o que é e pronto. E o que eu posso fazer é projetar um controlador para que o sistema em malha aberta como um todo e, consequentemente, o sistema em malha fechada como um todo se comporte como eu quero. Então, esse sistema em malha aberta, que é uma cascata controlador planta, tem que ter um fator integral. É muito difícil que isso já esteja na planta. O mais simples é que isso esteja no controlador. Daí a popularidade dos controladores PI, proporcionais integrais. Ok? Então, isso daqui a pouquinho a gente vai entender um pouco mais sobre esse controlador, mas quando eu uso um controlador que tem um fator integral, eu coloco esse fator integral para que seja possível que o erro em regime permanente tenda a zero, ok? Se eu usar um controlador puramente proporcional, o erro em regime permanente só vai ser zero se eu der muita sorte na função de transferência da planta. Senão não tem o que eu fazer com essa constante para que o erro seja zero. Mas com o fator integral, sim. Ok? Bonito, não? A gente saiu da definição do erro, observou a sua expressão, entendeu o que ela significa e a partir daí entendeu na prática por que os controladores P e D, por exemplo, são tão importantes. A gente ainda não entendeu a parte do D, do derivativo, mas a parte do I já está clara. Um controlador P e D tem o seu I de integral por uma razão muito simples. Eu preciso zerar o erro regime permanente. Isso só vai acontecer por causa daqueles limites que a gente observou. E por causa daqueles limites eu tenho que ter 1 sobre S na sua função dele. 1 sobre S é uma integral. Ok? Claro? Muito bom. Então vamos a mais um exemplo, agora um exemplo bem mais prático. Vamos partir de um sistema que é controlador planta, ok? Então, esse sistema aqui, que tem a sua função de transferência da planta como 3 sobre S mais 2, uma planta de primeira ordem, e um controlador que é proporcional com ganho 2, integral com ganho meio, e consequentemente a função de transferência do controlador é 2 mais meio dividido por S. Eu assumo que esse controlador é estável e me pergunto qual é o erro regime permanente dele. Eu posso calcular usando a expressão que a gente usou nos dois primeiros exemplos, mas eu não preciso chegar na função de transferência em malha fechada. Eu posso fazer o cálculo diretamente na função de transferência em malha aberta, usando a expressão que a gente viu, em que, como a entrada é um degrau unitário, o erro regime permanente vai ser 1 dividido por 1 mais o limite de g de S para quando S tende a zero. Então, o primeiro passo, é claro, é calcular a função de transferência em malha aberta, porque ela está dividida, ela está em cascata, o controlador com uma planta. Então, a função de transferência em malha aberta, como a gente está em cascata, ela é o produto de um pelo outro. O controlador tem a função de transferência 2 mais meio S, que para facilitar o produto eu devo tirar o mínimo aqui e vou ter que esse mínimo vai ser 2S mais meio dividido por S. Ok? Já a planta tem a sua função 3 dividido por S mais 2. Agora o que eu preciso fazer é esse produto.
Tudo bem? Esse produto vai ser um produto simples. Uma vez que eu já tirei o mínimo do J de S, o que eu vou ter vai ser 2S mais sim, mais meio, dividido por S, vezes 3 dividido por S mais 2. Ok? Bom, isso vai dar 6S mais 1,5 dividido por S vezes S mais 2. Agora a gente pode usar a expressão para o erro regime permanente com realimentação unitária e entrada integral unitária, que é essa daqui. Note que há várias restrições, certo? Ao aplicar essa expressão, a gente nota que o limite vai ser como previsto, o limite de 1 sobre S vezes um número finito. Porque dentro dos parênteses, o S tende a zero, tanto no numerador quanto no denominador. E 1 sobre S vezes um número, para quando o S tende a zero, vai dar infinito. E, portanto, o erro regime permanente desse sistema é zero. Tudo bem? Porque nós calculamos aqui o limite da função de transferência em malha aberta de S. Então, o erro vai ser 1 dividido por 1 mais infinito. E isso vai dar um erro igual a zero. Ok? Aqui a gente olha o gráfico da entrada e da saída. E nota, claro, que tem um efeito do controlador, né? No início, a planta manda no sistema. A planta mais o controle proporcional. E a partir de um certo ponto, o controle integral começa a fazer muito efeito. E o sistema tende para um erro permanente igual a zero. Mas a entrada de um sistema não é necessariamente um degrau. O degrau é o caso mais importante, mas não o único caso. Para certos tipos de controle, é interessante uma entrada em rampa ou em parábola. Por exemplo, em sistemas alimentícios, uma entrada em rampa pode significar uma digestão das enzimas mais rápida da matéria-prima, por exemplo. Então, não é difícil demonstrar, voltar para aquelas expressões. Então aqui só vai ficar o resultado final. Que no primeiro é o que a gente já fez. Para uma entrada integral, que tem função de transferência 1 sobre S, o erro regime permanente vai ser 1 sobre 1 mais o limite de S vezes G de S. Já para uma entrada em rampa, a função de transferência é 1 sobre R, 1 sobre S ao quadrado. E é possível demonstrar que o erro regime permanente, então, vai ser 1 sobre o limite de S vezes a função de transferência em malha aberta. Não tem mais esse 1 mais. Okay? E se a entrada for uma parábola, o que vai mudar aqui é que a gente vai ter um S ao quadrado agora na expressão final. Tudo bem? Note que a diferença nesses casos é que o controlador, ao ser multiplicado pela planta, precisa agora não ter simplesmente um fator integral sobre S. Ele tem que ter um fator de duas integrais, uma integral em cascata, para que eu tenha um fator de 1 sobre S ao quadrado, para que o quadrado cancele com 1 sobre S daqui, e ainda assim eu tenho um limite tendendo a zero. Então é mais difícil estabilizar uma rampa para ter um erro regime permanente zero do que uma parábola. Ok? Ou do que um degrau. Perdão. É mais difícil estabilizar uma rampa do que um degrau. E é mais difícil estabilizar uma parábola do que uma rampa. Então, quanto mais rápido variar a entrada, mais difícil é para o seu sistema correr atrás dessa entrada. Intuitivamente faz sentido o que a gente está mostrando matematicamente aqui. Certo? Então, o controlador tem que ser ainda mais complexo. Tem que ter 2, 3 integrais em cascata para responder bem esse problema. Bom,
Aqui eu gostaria de deixar para vocês o código em linguagem MATLAB que resolve, mostra os gráficos e calcula o erro regime permanente dos problemas nos exemplos 1, 2 e 3. Tudo bem? De modo que ele sirva de exemplo para que no futuro você possa calcular outras plantas, outros sistemas usando esse software. Esta primeira página são todos os cálculos e a última é o plot da figura usando só a toolbox simbólica do MATLAB. Bom, aqui é um outro código MATLAB que funciona usando só um pouquinho da biblioteca simbólica, mas principalmente a biblioteca de controle. Esse exemplo é melhor, funciona melhor para sistemas que divergem, ok? Que são instáveis, por consequência. É a mesma ideia, são as funções de transferência dos 3 primeiros exemplos. O que muda é a partir daqui, então essa parte do código. O código ficou mais enxuto, porque o gráfico é feito por um comando único. A computação só tem tanto controle da estética desse gráfico. E aqui é importante que a gente consegue fazer algumas coisas a mais. Eu posso usar um comando que pergunta se essa função de transferência em malha fechada H ela é estável ou instável. Então a pergunta é: is stable? Então, é estável? Se a resposta for sim, essa função devolve 1 e eu sei que o sistema é estável. Se essa função devolver 0, eu sei que a função é instável. Então, eu gostaria de propor agora para vocês uma série de exercícios. É muito importante praticar esse conceito. Tudo bem? Ganhar traquejo com a função de transferência e seus sistemas. No primeiro exercício, eu apresento 4 funções de transferência em malha aberta. Uma de primeira ordem, 2 de segunda ordem e uma de terceira ordem. Tudo bem? Essas são funções de transferência em malha aberta. Assumo que esses sistemas são estáveis e peço para que você determine o em regime permanente. Tudo bem? Considere realimentação unitária. Minha sugestão, desenhe um diagrama para cada uma delas. São todos muito parecidos, mas é importante. Tudo bem? Bom, no segundo exercício, novamente são dadas 4 funções de transferência, mas dessa vez são as funções de transferência em malha fechada. E o que se pede para essas funções de transferência em malha fechada é também determinar o em um regime permanente, assumindo que elas são estáveis. Ok? Por fim, os exercícios mais aplicados. Então, eu tenho 2 sistemas mostrados nos diagramas em cascata. O primeiro tem um controlador proporcional com constante igual a 3 e uma função de transferência em malha aberta de terceiro grau. Esses problemas são mais completos. Então eu imagino que eu tenho um sistema assim. Então eu não saio calculando o em regime permanente dele. Primeiro eu verifico se eles são estáveis. Então vamos usar o critério de Root, se for o caso, e vamos determinar se eles são estáveis, ok? É todo um caminho que começa com o cálculo da função de transferência em malha fechada. O segundo caso tem uma planta mais simples, mais um controlador PI, proporcional integral, com constante de proporcionalidade 1 e constante de integral 4. Tudo bem? De novo, primeiro verifica se são estáveis e caso sejam instáveis, calcule o em regime permanente, senão não. Para talvez ajudar a guiar o estudo de vocês, eu estou apresentando aqui no final as respostas e alguns gráficos dos exercícios propostos. Tudo bem? Então, os erros em regime permanente do primeiro problema estão dados aqui, de A até D. Para ilustrar melhor como funcionam esses sistemas, 2 deles têm aqui as suas funções de transferência
graficadas, a sua resposta, a sua entrada e saída graficada. Tudo bem? Tanto B no gráfico à esquerda, quanto D no gráfico abaixo. Lembrando que os gráficos não fazem parte dos exercícios, né? É só para entender direitinho o que está acontecendo, tá bom? No segundo caso também, as respostas para o erro regime permanente para quando se conhecia a malha fechada, a função de transferência em malha fechada. E está o gráfico aqui do item C. Já do terceiro, então a resposta, se são estáveis ou não, e aquele que foi estável, o erro regime permanente. O que é instável não tem como calcular erro, ele não faz sentido. A resposta, em função do tempo, do primeiro e do segundo, estão nos gráficos aqui. E como um deles foi instável, eu estou aqui sugerindo, mostrando o diagrama de polos e zeros. Tudo bem? Para mostrar que a instabilidade do sistema está ligada aqui, ó, a esse conjunto de polos que tem parte real positiva. Ok? Então vocês podem conferir a resposta final com os resultados. É isso, senhores. Essa foi nossa aula sobre o regime permanente. Espero que vocês tenham entendido. Até mais e bons estudos.